Bora, Fel, com as últimas informações com o Rodrigo Vessone trazendo as novas do Corinthians, o dono lá do Nottingham Forest que quer comprar porcentagem do Murilo. Será que o Coringão vai vender? E muito mais informações aí do volante Charles e também o Yuri Alberto e sobre o Timão que enfrenta o Atlético Paranaense semana que vem, jogo decisivo. E vamos chegar na semifinal da Copa do Brasil, hein? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão numa informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E no Corinthians, o Yuri Alberto está de volta aos treinos, Vessa. Essa é a boa notícia? É, o Wolverine, né? O Wolverine da Fiel, que se regenera. A torcida chama de. É incrível. Wolverine da Fiel. O cara, era o cara que não se machucava. Agora o cara já teve de tudo na temporada. Então, mas dor de dente, mas nariz, ele recupera rápido, né? Isso que chama a atenção. Então a hernia inguinal dele, a cirurgia, ele vai voltar em 25 dias, cara. O papo era de 2 a 3 meses. Cara, dá uma injeção dessa no Oscar lá do São Paulo, que ele tá tomando alguma coisa. E os casos, por que a gente tem esse parâmetro? Os casos, assim, da hérnia agora do Gustavo Henrique foi em 60 e poucos dias e o do Hugo, 50 e poucos dias, assim, 40 dias, enfim, foram muito mais do que o Yuri. Então, ontem o Corinthians anuncia que, enfim, tá encerrada a transição, tá treinando com todo mundo e vai jogar. Claro, normalmente no dia 10, mas é uma notícia importante porque... Num primeiro momento, como era uma cirurgia evasiva, enfim, é uma cirurgia, você se imaginava 2 meses, 1 mês e meio, 2 pelo menos fora, e ele vai voltar antes ainda de completar 1 mês. Ele vai jogar na volta já. E vai jogar no dia 10. O Mateuzinho também está recuperado da lesão muscular, vai jogar também. O Bidu também volta de suspensão, também vai ser reforço do Corinthians. O Martínez está lá com a proteção na mão, fez a cirurgia, mas está treinando com a seleção venezuelana, está suspenso hoje contra a Argentina, mas deve jogar contra a Colômbia, aí veio o negócio do avião. O Memphis joga hoje à tarde também pela Holanda contra a Polônia, podendo ser o artilheiro da seleção holandesa, falta um golzinho para ele fazer hoje para se isolar como artilheiro. Quem vai ficar fora é o Carrilho, esse sim vai demandar mais tempo, cirurgia, ligamento de tornozelo, mas a boa notícia para o corintiano é essa, o Yuri se... recuperando com menos de 1 mês, vai voltar aos gramados, o que era bem inesperado. Assim. E tem uma contusão estranha, um problema médico estranho do Charles, né? O cara tem um nível de ferro baixíssimo e tá vendo o que vai acontecer, é isso? A postagem da esposa dele chama muito mais atenção, talvez, do que a própria situação, né? Ela posta lá a mão dele com aquela tarjinha de hospital, tô aqui com meu marido, tá com ferro baixo e tal... E depois a gente foi entender melhor a história. Há 1 ano ele está com essa situação, o Corinthians já tinha detectado, está fazendo, você coloca ferro no corpo, né? Uma reposição. Mas jogador de futebol não pode ser intravenoso, porque aí cai no doping. Então você tem que ser um negócio... pela injeção de suplementação alimentar, um monte de coisa. Isso demanda mais tempo. Há 2 meses estão tentando entender por que tudo isso que o clube está fazendo, mesmo assim, esse ferro no corpo dele não é reposto. Ele toma e o negócio está baixo. Toma e está baixo. Está treinando, está normal, mas a esposa dele, durante a data FIFA, os 2 dias de folga, assustou todo mundo, indo levá-lo lá no hospital para fazer exame e tudo mais, mas o clube já disse que já sabia dessa história, que está acompanhando. Isso acontece com qualquer pessoa, muita gente tem a ferritina, né, baixa, o ferro baixo, e aí você vai tentando tomar esse tipo de coisa, mas no dele não pode ser na veia por ser jogador de futebol, e cairia no doping. Muito bem, notícias do Corinthians. Mas então, quer dizer, para esse jogo da volta vai estar bem mais reforçado. Ganhou já fora, vai jogar em casa com o time já reforçado. O Ranieri não volta. O Ranieri é o único que agora virou dúvida por conta da lesãozinha muscular lá. O clube não falou se é grau 1, grau 2 ou grau 3. Eu não acho que é grave, senão acho que o Corinthians teria informado. Deve ser uma lesão leve. E aí, como 10 dias até o outro jogo, tem chance dele jogar. Aí o Carrilho seria a única ausência mesmo. Dos 11 considerados titulares, o Carrilho seria o único fora para esse jogo da volta dia 10. Dia 10 que é um jogo problemático por causa da data FIFA, né, Arnaldo? Porque você não sabe como é que os caras vão se sair nos jogos, né? No dia 9 à noite. Se o Martínez jogar, se o Hugo jogar, se o Memphis jogar, né? Então, assim, o Dorival, em tese, vai ter quase todo o elenco à disposição, mas não vai treinar esse elenco, vai juntar os caras ali para um jogo que vale
vale o ano, né? Porque aí depois a semifinal é só em dezembro, aí é outro papo. Aí dá para, acho que, fazer uma programação para ter o time titular na ponta dos cascos em dezembro. E detalhe, por exemplo, o Martini joga no dia 9 à noite. A Venezuela deixando a vida para ir para a Copa. Joga os 90 com a Colômbia. Isso lá na Venezuela. Como que você põe o Martínez em Itaquera no dia 10, 23 horas depois? O que você faz? É duro, né? Então, tem essa também, vai ter que esperar essa segunda rodada aí das eliminatórias. Bom, tem esse jogo do Corinthians importante que vai ser em casa e o Dorival tem a fama de ser muito bom em casa e nem tanto fora. Vamos ver os números dele em casa e fora pelo Corinthians. Temos essa tela, ó. Em casa, 11 vitórias. Fora de casa, 13. Vai vendo. Não, 11 jogos. Né? 11 jogos, 13, desculpa. Isso. 4, mas mesmo assim, 4 vitórias em casa, 5 empates, 2 derrotas e fora. 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas é quase parecido. Aliás, o aproveitamento fora é melhor. O 53,8 fora é bastante aceitável quando você joga de visitante. Então, esqueçam o que o Palmeiras faz, que aquilo é um negócio muito fora da curva, quase 90%. Aquilo não existe, tá? No futebol normal, isso não existe. Só que o 51,5 tá baixo, obviamente, em casa. No mínimo, você tem que ter de 70, 75 em casa. Então, o problema claramente não é fora, o problema está sendo nos jogos em casa. O próximo jogo em casa pelo Brasileiro, além desse do Atlético Paranaense, é nada mais e nada menos do que um malvadão. Então, Corinthians e Flamengo se enfrentam no final do mês. Esse é o próximo jogo do Corinthians em casa. Precisa melhorar em casa. Mas também, compensação, se melhorar em casa aí com esses números fora, vai ganhar todo mundo, Massa. Melhorando em casa, que sempre foi uma marca do Corinthians, né? Mesmo nesse período o Vesta não gosta. Coitadinho, sempre foi uma marca, né? Em casa não tinha essa de coitadinho. Vamos jogar aqui, vamos ganhar. Se melhorar, o time vai ficar numa boa posição no Campeonato Brasileiro. Boa posição, eu digo, em termos de rebaixamento. Não vai olhar para rebaixamento, né? E vai, tem quem sabe aí olhar. Mas vai, é meio óbvio, né? Tudo na Copa e ponto final. É o que resta, sobrou. E tem time para isso chegando na Copa, né? Tem time? Tem, né? Tem. O time titular encara. O time titular eliminou o Palmeiras. É que no Brasil o Corinthians ficou um tempão sem ganhar. Ganhou o jogo do Vasco, que valeu 6 pontos, né? E aí fica numa posição meio intermediária. Primeiro, confirmar a classificação contra o Atlético e fazer uma programação para a semifinal bem feita. Então são 2 meses para se dedicar ao brasileiro, para ajustar com esse elenco. Talvez encontrar alguma alternativa, alguma situação nova. O Vitinho, de repente, ganhar mais espaço, ter algumas oportunidades, pensar em algumas variações, para que, chegando em dezembro, o time teve um estágio ainda melhor daquele que atingiu com esse time titular, né? Talvez o Corinthians, para ser campeão, precise ter ainda algo a mais do que o time base suficiente, que foi suficiente para eliminar o Palmeiras, por exemplo. Tá aí, ó. Magnata bilionário grego procura o Corinthians para fechar grande negócio. Notícia do Sou Timão. Se puder depois dar uma olhada no conteúdo da notícia, printar e colocar aí na tela pra gente também. É referente ao zagueiro Murilo, Alfina. Eu li isso ontem na hora que então vai lá. Fazendo a matéria sobre o São Paulo, que o Murilo, o Corinthians ainda tem 50% do Murilo que joga no Forest hoje, que é um clube... Mas mesmo assim, coloca pra gente, Celu, por favor. E aí ele quer comprar 10% do Marinax junto ao Corinthians, e o Corinthians também tá desesperado. Mas isso é informação do Sou Timão, né? Eu não apurei nada, acho que a Quesada também não apurou nada. Não. O que eu tenho é totalmente diferente. Ah, é? Então vai lá, Quesada. A gente tem que tomar cuidado com as fontes, ou dar informação ou não... Não, tudo bem. O que eu tô sabendo é o seguinte. Tá. O Corinthians tem uma porcentagem ainda do Murilo. O que esse cara que tá aí na tela quer fazer? Ele quer dar uma mixaria pro Corinthians, ficar com tudo, e na próxima janela vender o Murilo por 850 milhões de libras, fazer um baita de um dinheiro, e o Corinthians ficar chupando o dedo, entendeu? Sem dinheiro para pagar a marmita. É exatamente isso que o cara quer fazer. Tá certo. Agora, se o Stabile realmente é presidente do Corinthians, o Stabile, se você realmente é presidente do Corinthians, se você quer ser diferente de toda essa turma que esteve aí,
Você não permite esse tipo de coisa, tá? Tenha vergonha na cara, vocês do Corinthians aí. Vocês não permitam vender o que ainda falta, que é um tequinho do Murilo por uma mixaria, porque o Murilo vai ser vendido depois por uma baita de uma grana e o Corinthians vai ficar sem o dinheiro como ficou sem o dinheiro do Pedrinho. Bom, Yuri Alberto voltando. Ronaldão, o Dorival Júnior deve estar comemorando mais que todo mundo. Não, a torcida em si, né? Porque eu só vi notícia ruim, Renata. O Corinthians, notícia ruim. Agora vê essa notícia maravilhosa. E vou dizer uma coisa, hein? Parabéns, Yuri Alberto. Porque se os meninos que estão chegando agora no time do Corinthians estão correndo o que estão correndo, é porque você é a referência. Você é um atleta que eles estão de olho aí. Então é parabéns pra você. Eu não fico chateado quando você perde gol. Só quando você perde muitos gols. Ou será que ele tá com medo de não jogar mais, hein? O Guinegão tomar o lugar dele, quer voltar logo. É uma competição aí entre eles maravilhosa. Ele vai ensinar o menino vai prestar atenção. Competição Guinegão com o Yuri Alberto? A competição que eu digo sadia entre o grupo. O Kaique também, o menino, porque vai colocar à disposição. Então, parabéns ao Yuri Alberto e ao Dorival Júnior também, que tirou a nhaca do Hector, porque senão ia contaminar os meninos. O Dorival tá fazendo o Dorival foi bem também. Mas só de ter uma opção que é um titular do time, ter a opção do Yuri, principalmente pensando se ele jogar contra o Atlético Paranaense a partida de volta da Copa do Brasil, é excelente. Excelente. Ótimo, não é? E se ele não puder começar como titular, a gente não sabe a questão física, se ele estiver à disposição, tá ótimo também, né? E o pai do Gustavo, o zagueiro Gustavo Henrique, ó. Que isso? A gente aí, um beijão. O Gustavo Henrique, eu falei. Gustavo Henrique, meu zagueirão, zagueiraço. Renovou o contrato agora. O gigante da defesa do Corinthians, a Torre Gêmea, ele e o... André. E o André. Só, pra quem tá chegando agora na audiência rotativa do canal Café do Setorista, o Corinthians conversou com o Cruzeiro para tentar contratar o Lautaro Dias, né, jogador que, enfim, enfrenta o jejum de gols, foi bem no Del Valle, É que contra a gente ele foi um careca, né? Quem é das antigas lembra-se o estilo meio do careca que jogou no São Paulo, né? Ele meteu gol em nós, né? O Lautaro Dias, né? Inclusive na Neoquímica Arena. Só que é o seguinte, quando eu vi esse cara jogando pelo Cruzeiro contra a gente, sério, eu falei, Jesus, eu tinha que calar minha boca, porque eu acho que eu também pedi esse cara no Corinthians quando ele tava lá no Equador. Né? Às vezes a gente entra na modinha, né, velho? Não é que a gente entra na modinha, né? Eu vi os jogos dele contra o Corinthians, adorei. Só que depois, contra o Corinthians também, mas jogando pelo Cruzeiro, cara, grosso, hein? Então eu não, sinceramente, eu vi 2 Lautaro Dias contra o Corinthians, né? Um matador e um outro que não sabia dominar uma bola. Eu não sei qual chegaria, tá? Eu não sei qual chegaria no Corinthians. Então, sinceramente, né, há males que vem para o bem, diz, eu não gosto desses ditados, mas o fato, né, do Corinthians ter sofrido um transfer ban aliviou a gente de alguns BOs, de alguns pepinos, né? O próprio lateral lá que teve problema com a mulher, vocês sabem, né, o lateral que teve problema com a mulher dele, né, que o Corinthians ia contratar. Vocês sabem qual é? É o ex-Gaio. O ex-Gaio teve problemas com a mina dele lá, mas o problema é dele. Então, assim, é outro livramento, né? Ricardo Esgaio, lateral direito, né? Do Sport, né? É um jogador de qualidade técnica também duvidosa, né? Os próprios jogadores do Sport tiram sarro dele. Você deve ter visto os vídeos também, né? Qual o pior jogador da história? Qual o pior jogador do elenco? O Esgaio tá sempre lá sendo votado. E a gente querendo contratar o cara, né? A gente não, o Fabinho, né? Porque eu não vou me colocar nessa, porque eu não contrataria um jogador de 32 anos depois de emprestar o Fagner pro Cruzeiro, pagando 500 mil, renovando 5 anos com o Maná, pagando 5 milhões de dólares no Mateuzinho, enfim. Então não, sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Mas esses Gaio, pelo amor de Deus. Então, assim, se a gente for tratar já aqui dos jogadores que o transfer ban nos salvou, já são 2. O Lautaro Dias e o Esgaio. Aliás, como, né, os clubes têm contratado mal. Ontem lá no ONU de primeira colocaram uma lista para eu analisar. Sério, o único jogador que eu contrataria da lista eram uns 10, assim, pelos valores altíssimos. O único jogador que eu contrataria era o Andrés Pereira. Eu falei, o tempo vai dizer. Eu falei, podem printar e anotar.
Porque parece que é tudo negociação maravilhosa. Mas jogadores contratados por Flamengo, Palmeiras, por Atlético, um monte de clube. Santos, eu falei, pode anotar. Eu não contrataria nenhum desses daí, só o Andrés Pereira por 10 milhões. Mas nenhum outro. E olha lá ainda, hein, que eu fui para não falar que eu não contrataria nenhum. Tá? Então, assim, os times estão contratando mal. O São Paulo contratou o Rigoni. Pô, velho, vocês viram os números do Rigoni? Então, assim, o futebol brasileiro precisa de uma reformulação também nos seus dirigentes, também nos seus executivos. O futebol brasileiro precisa muito de uma reformulação. Porque nós estamos, velho, nós estamos com a base corrompida, nós estamos com executivos pobres de qualidade. Cara, onde nós vamos parar, velho? Os caras querem sempre os mesmos jogadores e é tudo jogador de baixo nível técnico. Entendeu? Aquele Bobadilha que o São Paulo contratou, a primeira vez que eu vi ele jogar, eu falei, ó, pode esperar. Acho que ele estreou contra a gente, né? Falei, isso é jogador burro. Teve um lance contra a gente, graças à burrice dele, nós não tomamos gol. Era só ele tocar pro cara fazer o gol, ele carregou a bola que nem um louco, assim, correndo, que nem um pareceu, e chutou. Então, assim, eu observo um jogador em minutos, velho. Eu não preciso de 4 jogos. Às vezes o pessoal fica bravo comigo. Ah, seu amigo, não sei o quê. Pô, velho. Um monte de refúgio, um monte de jogador ridículo. Então, assim, ó, o São Paulo esperou o Marcos Leonardo até o final, querendo contratar o jogador sem dinheiro. Eu falei ontem lá no programa que o São Paulo foi vexame. Entendeu? O São Paulo foi na onda de um jogador mimado. Sabe? Porque o jogador de futebol brasileiro, entendeu? Vocês têm que aprender uma coisa. Vocês não são meninos da vila, meninos do terrão, meninos mais do que? Meninos de Cotia. Vocês meninos nada, meninos na cadeia, meu irmão. Vocês são homens já. Entendeu? Fez 18 anos, já é adulto, já pode dirigir, não pode? Então tem que ficar parando de, sabe, meninos, o menino na cadeia, meu irmão. Não tem menino, não. Entendeu? Então você pega esses moleques, eles falam o seguinte, eu quero jogar no São Paulo, eu vou jogar no São Paulo. Filho, você ganha milhões por mês, você tem patrocinadores e você fez uma coisa, sabe o que você fez? Você assinou um contrato, você vai sair se o clube quiser, você tá entendendo? Seus mimados. O Samir, eu vejo sempre falando que o Corinthians paga 6 milhões para o Memphis, mas o Vessone fala que a parte do Corinthians é menos de 2 milhões. Esclarece isso, por favor. Enfim, né, velho? Cada um tem a sua informação, né? A parte do Corinthians que eu sei, né? Eu recebi ali, né, alguns documentos, é de 4 milhões e meio. É de 4 milhões e meio, tá? 4 milhões e meio? Não, 4 milhões a parte do Corinthians, né? E o restante é da patrocinadora, tá? É que a patrocinadora, ela me paga muito bem as luvas, né? Isso que ajuda demais. Isso ajuda demais. Se fosse diluir as luvas, chegaria nesse número. Só que tem um problema. É o salário mais as luvas. Então as luvas não podem ser diluídas nesse salário. Mas enfim, cada um com a sua informação. E a gente já, tanto eu como o Vessone, né, nós temos muita experiência na carreira para não, né, entender que isso faz parte da profissão, né? Se é uma molecada de hoje em dia briga, manda indireto um pro outro, entendeu? Mas 2 macacos velhos não vai, né, ficar nessa, entendeu? Mas aí é isso, né? Assim, independente de tudo isso que a gente tá falando, cara, tem o lado, o Memphis, velho, é ônus e bônus. O Memphis é o lado A e o lado B, entendeu? O Memphis enfim, não tem como fugir. Ônus e bônus, né? Bônus, ele em campo, ônus, o que tu vai ter que pagar dele. Cara, assim, velho, eu temo muito quando ele sair, o Memphis ainda virar uns 2 anos de notícia. Sabe? Memphis processa o Corinthians por isso. Corinthians atrasa a parcela de Memphis. Corinthians não sei o quê. Assim, eu sinceramente, eu temo isso, velho. Eu temo isso. Não pela diretoria atual que tá fazendo as coisas certinhas. É que a diretoria atual, ela tá correndo contra o tempo, meu irmão, né? É tipo o cachorro, né? Atrás do rabo, né? Porque é tanto BO, os caras não conseguiram chegar no tempo presente, sabe? Quando você tá lá no passado, resolvendo vários pepinos, Augusto fez isso, Augusto fez aquilo, Duílio fez isso, Augusto fez isso, Augusto fez aquilo, até chegar no tempo presente. Não chegou ainda, não consegue. Não consegue, velho. É impressionante, né? É impressionante, né, meu irmão? É só Cristo, né, pra apagar os passados, porque o passado do Corinthians ninguém apaga, né, velho? É impressionante como a gente vê essas situações, né, cara, ocorrendo no clube, a diretoria fica correndo, né, contra o tempo e não consegue resolver os pepinos do Corinthians, é muito triste. Tá devendo, toda hora é um pepino. Pô, o que é bênção se torna maldição.
Olha só, velho. O que é bênção se torna maldição. Tenho 70 milhões. Olha só, presta atenção. O que é bênção se torna maldição. Tenho 70 milhões para resolver. Vou pagar o transfer ban e vai sobrar 30. Do nada veio 70 milhões na minha mão. Do dia para noite você acorda, não tenho 70 milhões e ainda perdi 30% de um jogador com baita de um futuro. Do dia para noite, meu irmão. Aí depois no outro dia você descobre mais 20% do Robert Renan. Como é que vai? Como é que dá para ser feliz? Entendeu? Você acha viável vender 10% do Murilo hoje? E quanto seria os 10%? Eu tenho uma opinião. Vovô Dema. Vovozinho Dema. Um abraço para a dona Kátia. A minha visão, quanto vale 10% do Murilo hoje é nunca vender, nunca comprar, nunca fazer nada. Porque é um risco. Você pode pegar hoje 10 milhões, desculpa, 10%, né? Você pode pegar 10% do Murilo hoje. Ah, vou aqui pegar 40 milhões de reais. Aí amanhã vende e você descobre que você ia pegar 200. Aí você resolve pegar 100. Você fala, pô, 100 milhões de reais. Vai o quê? 20 milhões de euros? Não sei. Aí você descobre que você podia pegar 200. É muito complicado. Perdendo ou ganhando, é melhor você esperar. Eu acho que o Murilo, eu como negociador, Samir Carvalho, o negociador, faria isso. Eu não mexeria nesse assunto até ele ser vendido, tá? Até ele ser vendido. Até porque esse aí tem chance de ser muito bem vendido, hein? Porque já não é de hoje que vem desempenhando um grande futebol, tá? Numa Premier League. Então esse aí é melhor esperar, pra morder a grana mesmo. Vem cá. Entendeu? Aliás, né, velho? 10% é pouco, né? A gente tem que ficar com 20% também. Né? Vendemos muito mal, né, o Murilo também. Bom, isso foi informações do Vessone aí, com o pessoal da bancada do G4. Eu sei que vocês não gostam quando eu deixo os outros ali falando, mas nesse período de data FIFA tá muito curto, né? Então não tem como deixar tipo, uns 2 minutos só do Vessone falando, 3 minutos, então a gente deixa mais completo e complementa com os outros vídeos ali. Então, cara, mano, o Yuri Alberto, ele é incrível, cara. Incrível a recuperação desse cara, mano. Lesão que é pra ficar 3 meses fora, volta em 25 dias, que é pra ficar 4 meses fora, volta em 20 dias. Então o cara tem uma recuperação muito rápida, né, cara? Uma alimentação ali, o profissionalismo dele muito, muito bem feito, muito bem acompanhado também. Claro, o corpo dele também ajuda, né? E com relação à semana que vem aí, Coringão quase completo, né? Tirando só o Carrilho ali, né? O Carrilho, mano, se a gente vai passar pra semifinal, provavelmente contra o Cruzeiro. Mano, eu acho que ele volta ali na semifinal, cara, que acho que é dia 7 de dezembro. Vamos ver, cara, porque com o time completo a gente é muito forte. O nosso problema é elenco, né? A gente já não tinha. Cara, no começo do ano já se falava em elenco fraco. Imagine agora que a gente perdeu jogadores, Coronado, Alex Santana, Giovanni, são uns caras aí, né? Wagner. Então o elenco ficou mais enxuto, né? Ainda mais sem poder contratar por conta desse transfer ban do Félix Torres. Mas é bom que a gente deu oportunidade para a molecada aí, Guinegão aparecendo, fazendo gol. Já viram uma opção muito importante, já que o Hector Hernandes, quando entra em campo, cara, é um cone. O Romero perde muito gol. O Thales Magno também desaprendeu a jogar bola. Cara, lembra no início do Paulistão? O Thales Magno fazendo gol pra caramba, era gol de fora da área, era gol driblando. Do nada, depois que renovou, coincidentemente, depois que renovou com o Corinthians, o cara desaprendeu a jogar bola. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!